Salmo 111 não há título para este salmo, mas é um hino alfabético de louvor e tem como seu assunto as obras do Senhor na criação, a providência e a graça. O meigo cantor discorre longamente sobre a exclusiva ideia de que Deus deveria ser conhecido por seu povo e que este conhecimento, quando colocado em piedade prática, é a verdadeira sabedoria do homem e a causa segura da adoração permanente. Muitos desconhecem o que seu Criador tem feito e, portanto, são insensatos de coração e silenciosos em relação aos louvores de Deus. Este mal só pode ser removido pela lembrança das obras do Senhor e por um estudo diligente delas. Consequentemente, este salmo é destinado a nos suscitar a isso. Pode ser chamado de o Salmo das Obras de Deus, concebido para nos despertar a atitude de louvor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor. Todos vocês, seus santos, unam-se na adoração a Jeová, que agiu tão gloriosamente. Façam-no agora, façam-no sempre. Façam-no sinceramente, façam-no unanimemente, façam-no eternamente. Mesmo que outros recusem, tenham cuidado de que vocês sempre tenham uma canção para seu Deus. Charles Haddon Spurgeon. Isto nos ensina muito enfaticamente que a nossa pregação, caso desejemos que tenha peso e convicção, deve ter o suporte e o exemplo de nossa conduta, de modo que jamais esperemos persuadir outros com argumentos que sejam fracos demais para influenciar a nós mesmos. Outra consequência é igualmente sugerida, que a nossa própria decisão deveria ser tomada sem menção ao resultado de nossa súplica. O salmista não esperou para averiguar se aqueles a quem se dirigiu atenderiam à sua exortação, mas antes que pudesse receber uma resposta, declarou sem hesitar qual a posição que ele próprio adotaria. W.T. Maudsley. De todo o coração. Vemos aqui que a ênfase é colocada sobre todo o coração e o desejar desta totalidade. É a grande ferida da essência de toda a piedade. Os homens continuamente tentam unir aquilo que a palavra de Deus tem declarado que é impossível de se unir: o amor ao mundo e a Deus. É entregar metade de seu coração ao mundo e a outra metade a Deus. Apenas veja a energia, a integralidade de cada pensamento, sentimento e esforço aplicados por um homem na obra em que ele estiver profundamente interessado. A própria frase que usamos para descrever tal situação é: ele coloca toda a sua força nisso. Ele coloca toda a sua força nisso. Tentar persuadi-lo a redirecionar suas energias, a dividir o seu tempo com alguma outra busca, e ele questionaria a insensatez e a ignorância que poderia sugerir tal método de sucesso. Apenas aceite uma dica de Satanás, diz alguém. Veja como ele exerce seus poderes no indivíduo, como se não houvesse mais ninguém e como se ele não tivesse nada mais a fazer exceto arruinar esta única alma. Barton Boutier. Versículo 2. Grandes são as obras do Senhor. Em concepção, em tamanho, em número, em excelência, todas as obras do Senhor são grandes. Até mesmo as pequenas coisas de Deus são grandes. Em algum ponto de vista ou outro, cada uma das criações de seu poder ou atos de sua sabedoria parecerão grandiosos aos sábios de coração. Charles Haddon Spurgeon. Consideradas, nelas se comprazem. A filosofia busca a verdade, a teologia a encontra, mas a religião a possui. Os elementos humanos devem ser considerados para serem amados, mas os elementos divinos devem ser amados para serem conhecidos. Blaise Pascal. Versículo 3. E a sua justiça permanece para sempre.
o carregar da culpa por nosso grande substituto. Provou que nem mesmo para cumprir os propósitos da sua graça o Senhor esqueceria a sua justiça. Nenhuma pressão futura sobre a sua justiça jamais poderá se igualar a essa que foi, a essa que já foi suportada no ferir do seu amado Filho. Deve doravante perdurar seguramente para sempre. Charles Adams Spurgeon. Versículo 4. Os doces temperos das obras divinas devem ser esmigalhados por meditações até se tornarem pó e então colocados no armário de nossas memórias. Portanto, diz o salmista aqui, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Ele nos dá as joias de libertação, não para usarmos em nossos sapatos, por sua generalidade, como os romanos faziam com suas pérolas, muito menos para que as esmaguemos, mas antes para as atarmos como corrente em volta de nosso pescoço. Abraham Wright. Versículo 6. Manifesta a seu povo o poder das suas obras. Como consta, ele demonstrou suas obras de poder ao seu povo nos tempos do Evangelho, como os milagres de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos, a redenção por meio dele e a obra da graça nos corações dos homens em todas as eras. John Gill. Versículo 7. As obras de Deus expõem a sua palavra. Em suas obras ele é geralmente colocado à vista. Esta é uma excelente expressão. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Os atos de Deus são verdade, ou seja, Deus executa suas próprias verdades. Como as obras de nossas mãos devem ser a verdade e julgamentos de Deus, toda ação de um cristão deve ser uma das verdades de Cristo. Assim, ou é com o próprio Deus. As obras de suas mãos são sua própria verdade e justiça. Quando não conseguimos encontrar o significado de Deus em sua palavra, podemos encontrá-lo em suas obras. Suas obras são uma explicação infalível de sua palavra. Joseph Cario. Versículo 9. Redenção. Louve nosso Jeová triuno por sua redenção. Escreva sobre ela onde você possa ler. Fixe aonde se possa ver. Grave-a em seu coração para que você a compreenda. É uma palavra de grande importância. Nela estão compreendidos os seus destinos e daqueles da igreja por todas as eras futuras. Há alturas que você nunca poderá escalar e profundidades que você nunca poderá sondar. Você nunca tomou as asas da manhã nem recebeu as partes extremas da terra para que medisse seu comprimento e sua largura. Use-a como um selo em seu braço, como um timbre em sua mão direita, pois Jesus é o seu autor. Valorize-a como uma pedra preciosa, mais preciosa do que rubis. Deixa expressar suas melhores esperanças enquanto você viver, e que pare em seus tremos lábios no momento de dissolução, pois formará o coro da canção dos remidos por toda a eternidade. Isaac Saunders. Santo e tremendo é o seu nome. Ele faz bem em dizer isto. Todo nome ou caráter de Deus é digno da fascinação mais profunda, pois é perfeito e completo, pleno ou santo. Seu nome não deve ser pronunciado sem pensamento solene e jamais ser ouvido sem respeito profundo. Diante de seu nome deve haver tremor, é algo terrível. Até mesmo aqueles que o conhecem melhor alegram-se com tremor diante dele. Como bons homens suportam ser chamados de reverendo? Não sabemos. Por sermos incapazes de descobrir razão alguma para que nossos companheiros nos reverenciem, temos a leve suspeita de que não há muito em outros homens que lhes dê o direito de ser chamados reverendos, reverendíssimos e ainda assim por diante. Pode parecer uma questão insignificante, mas exatamente por essa questão, por essa razão, apelamos para que se permita que o tolo costume cair, para que o tolo costume de bajular, elogiar, chamar de reverendo, reverendíssimo, caia em desuso. Charles Adams Spurgeon. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. A piedade prática é o teste de sabedoria. Os homens podem conhecer
e ser muito ortodoxos. Podem falar e ser muito eloquentes, podem especular e ser muito profundos, mas a melhor prova de sua inteligência será encontrada no executar de fato a vontade do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Deixe que aqueles que desejam ser nomeados reverendos labutem para ser santo como Deus é santo. John Trapp. Pode então ser dito que o mundo não religioso não tem sabedoria? Não tem ele Aristóteles, Sócrates, Tácito, Goethe, Gibbon? Compreendamos o que é sabedoria. Não é um mero montante de conhecimento que constitui sabedoria. O conhecimento adequado é essencial à sabedoria. Um homem que não tem o conhecimento adequado à sua posição, que não se conhece em seu relacionamento com Deus e seus companheiros, que é mal orientado sobre seus deveres, seus perigos, suas necessidades, ainda que tenha escrito inúmeras obras de caráter altamente elevado, será, contudo, considerado um homem sem sabedoria. De que serve para você que seu servo tenha conhecimento de matemática, se ele for ignorante à sua vontade e ao modo como executá-la? O gênio de um Voltaire, um Spinoza, Lord Byron, simplesmente torna sua insensatez ainda mais marcante. Parece que um homem flutuando rapidamente em direção às cataratas do Niágara deveria se ocupar em traçar um desenho admirável do cenário. Homens que são destacadamente grandiosos nas avaliações do mundo cometeram os disparates mais significativos com relação às coisas mais importantes. E é somente porque estas coisas não são consideradas importantes pelo mundo que a reputação destes homens subsiste. Se você aprendeu a estimar coisas em certa medida como Deus as estima, a desejar o que Ele oferece, a renunciar o que Ele proíbe e a reconhecer os seus deveres que Ele designou a você, você estará no caminho da sabedoria. E os grandes homens de quem temos falado estão muito atrás de você, distantes do portão estreito pelo qual você passou. É sábio somente aquele que pode chamar Cristo de sabedoria de Deus. George Bowen.